mundo dos leigos, olá mundo da internet, olá mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chef e para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Eu trouxe um grande amigo meu amigo Eduardo Enomoto. Ele é mentor de superação de relacionamentos tóxicos. E o mais interessante, gente, ele tem um podcast lá em Alphaville, é o podcast Pod Supremo, e aqui não tem concorrência, aqui tem parceria. Para você que está assistindo, já aproveita, segue meu amigo Eduardo, porque o assunto de hoje vai ser incrível. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso programa, é uma honra ter você aqui conosco. Obrigado, Marcelo. Fala, chefe, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Muito honrado, realmente. Maravilha. E a primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados é: como tudo começou, chefe? Conta que eu sei que hoje vai ter história. Vai. Essa questão de ser mentor de superação de relacionamento tóxico e também host de um podcast, né? Que é semelhante ao seu, que muito bem estruturado aqui. Primeiramente sobre mentoria de relacionamento tóxico, é que na realidade eu, particularmente falando, tive já uma experiência nesse assunto de um relacionamento tóxico. Entendi. Né? Então, por ter passado por essa experiência e também ter caído no fundo do poço com essa experiência e ter superado essa questão do relacionamento tóxico, eu consegui vislumbrar o quê? O fundo do poço, de estar lá e ter saído do fundo do poço, de ter encontrado algo de altamente assim fortalecido para poder sair desse relacionamento, inclusive. E isso gera cicatrizes emocionais fortes, né? Bastante cicatrizes. Na realidade, eu fiquei em um estado bem complexo de depressivo mesmo, né? Recluso, choroso. E é interessante que ficou comigo só. Ou seja, as pessoas ao meu redor não sabiam disso, né? Eu me fechei realmente no meu quarto, ficava lá choroso, fechado. Mas e as pessoas não entendem, né? As pessoas não entendem. E é interessante também que não se entende aquele momento que estava passando. Havia, lógico, um sofrimento emocional intenso, profundo, só que ao mesmo tempo não se sabe o que está acontecendo. Imagina, puxa, realmente há um sofrimento, sofre emocionalmente, psicologicamente, há um sofrimento, só que não consegue perceber. Parece que a gente é envolvido nesse relacionamento de controle e manipulação. É como se fosse uma bolha ali, né? A gente fica realmente preso, sabe? A gente sabe que está sofrendo, a gente busca sair, só que ao mesmo tempo tem um rompimento, mas ao mesmo tempo há uma volta. Sabe aquela coisa de vai e volta? Um ioiô ali, né? Ioiô. Justo, vai e volta. E não é porque a gente quer de consciência, é porque realmente somos presos a esse relacionamento, esse tipo de relacionamento bem complexo mesmo. Eu creio que quem passa, ou passou, ou está passando, sabe que estou falando de um relacionamento dessa natureza, porque há um sofrimento emocional, onde se perde, inclusive, a identidade. Não se sabe mais quem é. Perde totalmente o autoconhecimento, sabe? E a autoestima também, a autoimagem também é perdida. A inteligência emocional e o controle emocional. Ou seja, essas 6 características, esses 6 itens são totalmente destruídos, sabe? Se perde totalmente, não sabe mais quem é, porque acha uma pessoa inútil, uma pessoa incapaz, uma pessoa ruim, uma pessoa feia e por aí vai. Sabe? Então, é bem, assim, bem complexo, é bem doloroso realmente passar por isso. Legal. E assim, antes da gente falar da parte de mentor, da parte de superação, desenvolvimento humano, vamos montar o passo a passo ali. Qual foi o momento que você virou a chave, você pediu ajuda, você fez terapia, fez algum curso para resgatar isso? Como é que foi esse salva-vidas do momento? É interessante falar sobre isso. Realmente, houve, assim, uma procura. Eu procurei ajuda emocional, eu procurei terapia, fiz terapia, assim, um bom tempo de terapia. E é interessante que durante a terapia vai fortalecendo mais quem a gente é.
A gente vai se Vai se encontrando conhecendo, né? vai se conhecendo mais. Só que a minha questão, ela aconteceu depois de eu saber o termo relacionamento abusivo. É interessante que esse termo relacionamento abusivo, eu fui conhecer esse termo através de uma filha minha, a minha caçula, numa conversa, né, aleatória, assim, com a minha filha pequena, que ela não sabia da minha situação. Entendi. Ela usou esse termo, relacionamento abusivo. Olha, disparou o gatilho ali pra você entender, né? E eu não sabia o que era isso, você acredita? Eu não sabia o que era esse termo, relacionamento abusivo. O que eu fiz? Joguei no site de busca, relacionamento abusivo, o que é? Aí, quando vieram as respostas, os dados de relacionamento abusivo, eu fui vendo vários vídeos, vários materiais, e aí comecei a me ver... Se identificando ali. Justo. Aí, ou seja, eu me vi naqueles vídeos, e eu me aprofundei muito, comecei a ler e-books, ler livros, inclusive comecei a fazer, fiz um curso em si de terapia cognitiva comportamental. E é interessante que nesse curso de terapia cognitiva comportamental tem as chamadas distorções cognitivas. São pensamentos equivocados que a gente tem da gente mesmo. Ou seja, eu passei a prática, estudei a teoria, sendo que na teoria já tinha passado pela prática. Eu só apenas confirmei na teoria o que já passei na prática. Entendi. Validou ali, né? Justo, validou totalmente. Falei assim, caramba, passei por isso. Eu passei na pele e estudei sobre depois. E realmente houve um grande insight. Falei, caramba. Eu pensava assim, nossa, mas parece que essa pessoa tem na época, tem uma questão egoísta, parece, sabe? Mas eu tô vendo que ela é muito egocêntrica, se fala muito dela, só ela sofre, sabe? Só ela tem essa questão, só ela é a vítima e coloca a vítima na outra pessoa, por aí vai. Nunca assume a culpa ali, né? Nunca assume a culpa. E é interessante isso. E aí, realmente, eu percebi, depois, aliás, que eu estudei essa questão, falei, só apenas ratificou. Sabe? Só bateu o martelo, assim, confirmou o que eu passei. É impressionante, Marcelo. E você não tem formação em saúde, né? Eu tenho uma formação em saúde. Isso é mais. Isso dá mais um atestado ali de que tá mais do que válido, né? E é interessante que mesmo tendo uma formação em saúde, tendo uma especialização nessa, né, não nessa área em si, anteriormente falando, mesmo estudando sobre essa questão de saúde, a questão emocional, quando se passou a teoria do estudo, da formação, literalmente não valeu. O santo de casa não faz milagre, da própria casa não faz milagre, né? Literalmente. Só vou perceber realmente o depois. É impressionante falar, chefe, que só depois que eu percebi realmente o que eu tava passando, o que eu passei, na verdade. Legal. Show. E vamos lá. De mentor de relacionamento tóxico para o lado ali de desenvolvimento humano. Perfeito. Como é que foi essa transição? Por que eu falo assim que essa questão do desenvolvimento humano? Por causa disso. Porque na época eu me achava inútil, uma pessoa incapaz. Quer dizer, minha identidade já estava perdida. Meu autoconhecimento também. Meu autoestima estava perdida também. Minha autoimagem também estava destruída. A inteligência emocional e controle emocional. Essas 6 características estavam perdidas. Entendi. Como é que eu consegui me resgatar? Como? O como foi? Foi assim. Eu comecei a me perguntar, mas espera aí, é verdade que eu sou inútil? Aí, mas não, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Não sou inútil. Vai tirando esse rótulo, né? Vai tirando esse rótulo. E depois eu fui me perguntando, mas peraí, eu sou uma pessoa ruim? Aí eu falei assim, não, mas eu ajudo uma senhora de idade a sair de um local até a porta do recinto, ajudando ela, levando ela até a porta do recinto. Então, isso é uma pessoa boa. Exato. Eu não sou uma pessoa ruim. Exato. Eu sou uma pessoa incapaz. Falei, não, mas espera aí, eu conquistei algo, alguma coisa, eu não sou assim, não digo assim, não sou milionário, bilionário. Entretanto, porém, conquistei algo, alguma coisa que para mim era algo satisfatório sozinho, do ponto de vista sozinho. Sim. Então, não sou uma pessoa inútil.
né? E aí fui me respondendo, a resposta foi não. Eu sou incapaz? Não. Eu sou inútil? Não. Eu sou uma pessoa ruim? Não. Eu sou uma pessoa feia? Não. Aí o que aconteceu? Eu comecei a me resgatar. Vou falar assim, no meu caso em particular, na minha identidade em Deus. Perfeito. Tá? Na minha imagem e semelhança em Deus. Porque quem tem essa percepção do autoconhecimento em Deus, da identidade em Deus, a autoestima em Deus, na autoimagem em Deus, literalmente isso corrobora com o quê? Com essa superação. Exatamente. Porque a gente sabe quem é o seu a interior. Essência. A essência. Então, eu consegui captar isso. Que legal. Aí, o que aconteceu? A minha inteligência emocional começou a reestruturar. O meu controle emocional também começou a reestruturar através disso. Dessa conexão comigo, mas não só comigo, mas no nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Deus, Amém. Nosso Senhor Espírito Santo. Então foi através disso, chefe, que eu consegui me resgatar e superar. Porque se não fosse por isso, com certeza eu não ia estar tão bem quanto. Porque hoje eu falo sobre esse assunto não para lembrar do passado, isso aqui. Não é sobre isso. Não entendi. Né, porque o passado... Tem uma história. Tem uma história. O passado eu não posso negar. Exato. E foi um aprendizado. Foi o maior aprendizado na minha vida. Por isso que hoje me proponho mentor de superação de relacionamento tóxico. Porque Legal. hoje eu sei o que é um relacionamento tóxico. Eu sei identificar um relacionamento tóxico. Quais são os sinais de um relacionamento tóxico. E como, inclusive, superar um relacionamento tóxico. Trabalhando nessa questão da identidade, do autoconhecimento, autoestima, autoimagem, inteligência emocional e controle emocional. Então, a pessoa tendo essa base, a probabilidade de uma pessoa sair vai ser maior, vai ser melhor. Ela tem mais chance de sair. Porque quando a pessoa se conhece, literalmente ninguém segura ela. Hoje, literalmente, chefe, eu falo o seguinte, que eu sei quem eu sou, então fatores externos não irão me atingir, por assim dizer, por causa que está com base, com embasamento. Isso é surreal. Literalmente. E o legal, antes de eu fazer a próxima pergunta, até vou assinar aí embaixo. Eu tenho um conceito que eu falo que eu e Deus somos a maioria. Uau. Isso é a base. E o nome do meu estúdio, NDJ Studios, nome de Jesus. Cara, ele é o que protege, ele que faz tudo acontecer. O bate-papo que a gente teve de bastidor é ele. Uau. E eu não tô falando de religião. É Deus. Ponto. Ser... chama como que você quiser. Okay. Mas assim, as pessoas elas estão se afastando mais dessa conexão, dessa energia, né? E os resultados eles ficam reclamando da crise, do dólar, da recessão. Mas não, às vezes é falta de conexão. Conexão. Então... Perfeito. Eu creio muito nisso, porque foi essa conexão que me fez, superar. Não, isso é mágico. E chefe, vamos lá. Da onde surgiu esse nome Supremo e como é que é o processo das mentorias? Sim. Porque as pessoas, às vezes, elas não conseguem enxergar que elas têm essa capacidade, né? Ela tá muito arrasada, tá destruída. Sim. E aí vem alguém lá, o Eduardo, e puxa essas pessoas. Justo. Como que é o processo? Exatamente. O processo da seguinte forma. Quando se está num relacionamento tóxico dessa natureza, quando se perde a sua identidade, quando se perde seu autoconhecimento, resgatar isso, de fato. Saber quem é. Isso é de suma importância. A identidade. Saber quem é. Quando começa a resgatar a sua identidade, começa a realmente se enxergar, a palavra realmente é essa, se enxerga mais. E é interessante sobre essa questão da autoimagem, não é bem a imagem que se vê no espelho, sim, mas como se... conceito, Não é? É de dentro para fora. Dentro para fora. Quando a pessoa consegue perceber esse tipo de conceito, esse tipo de mentalidade, esse tipo de noção, esse discernimento, esse conhecimento que tem de si, olha, é como falar, não é sobre o que se vê no espelho, não é a parte física, a parte beleza estética, não é sobre estética, mas quem a pessoa é, o ser dela. É o famoso eu sou, né? O eu sou. Só que é interessante, chefe, que
eu enfatizo o seguinte, o eu sou não é somente o eu sou, e o nós também. Sim. Por quê? Tudo bem que num período de superação, num período de estar fragilizada a pessoa, fortalecer sim o eu sou. Entendi. Tá? Mas após essa questão de superar, é o nós. Por quê? Senão fica muito a questão do egocentrismo. Exato. Do egoísmo, só o eu. Não, peraí. É o nós. Igual aqui, a gente está aqui conectado nesse momento. Estamos nós dois aqui no estúdio em conexão. Exatamente. Eu não estou sozinho aqui. Eu não posso falar somente de mim. Tu estás aqui compartilhando junto comigo, a gente forma uma egrégora, um sistema positivo de... Justo. Para que as pessoas que estão assistindo simultaneamente possam ter aprendizado. Exatamente. Igual tu passaste para mim uma aula. Tamo junto. Tamo junto. E é isso, tamo junto. Então, não é somente o eu. Sabe, o eu é quando está enfraquecido. Sim. Fortalece o seu eu para que possa amar o próximo como a si mesmo. Que legal, que legal. E vamos lá. Baseado nisso, tem 3 pilares que eu às vezes eu converso muito com os meus amigos. Claro. Ambiente, comportamento e identidade. Você estava falando da identidade. O ambiente onde você convive altera o comportamento do dia a dia e ressalta a identidade? Faz sentido isso? Olha, eu particularmente falando, eu vim de uma origem oriental, eu vim assim, preferências musicais que são altamente características, assim, que muitas pessoas não gostam, por assim dizer. Que eu particularmente gosto do heavy metal, do thrash metal, do rock pesado mesmo. Então, eu estava, entre aspas, inserido no meio que era mais, assim, marginalizado, né? Inclusive, durante a faculdade, na minha formação de graduação, eu era meio que visto como uma pessoa que utilizava uma certa, como posso falar, uma certa folha. Aí, sim, entendi, e por aí vai. Tinha essa imagem. O preconceito ali do marginal. Sabe? Eu tinha um apelido chamado Chapa House, vamos dizer assim. Entendi. Né? E isso, tudo bem, assim, por assim dizer, mas o ambiente não me influenciou de fato. Entendi. Mesmo estando num ambiente que, entre aspas, poderia ser, entre aspas, mal visto, sabe? Então, eu creio que há muito nessa questão do seu ser. Eu acredito muito na sua essência. Quando se tem uma essência, uma sua identidade já estabelecida, eu creio que o ambiente pode contribuir, mas não tão quanto, sabe? Na minha concepção, na minha visão, sabe? Senão, todos nós, literalmente todos nós, seríamos totalmente influenciados, 100%. Mas eu creio que não seria 100% nesse caso, tá? Porque a gente sabe que por mais que uma pessoa, por exemplo, venha de uma situação bem dedicada, num ambiente bem dedicado, não quer dizer que ela também vai evoluir de uma forma de um ser, de uma pessoa não tão bem sucedida, por assim dizer, né? Muito pelo contrário, tem pessoas que vieram de um ambiente bem complexo, de um relacionamento bem tóxico, inclusive, mas conseguiu sair daquela situação muito bem e ser uma pessoa altamente qualificada, né? Com realmente muito bem estruturada, por assim dizer. Que legal. E vamos lá. Pod Supremo, da onde surgiu a ideia de criar um podcast, o nome, né, da onde veio, qual é essa conexão, como é que... Porque aqui eu vou repetir, falei no começo, não tem concorrência, tem parceria. E é legal a gente saber as histórias. O Pod Supremo surgiu com a seguinte formação: Pod de podcast, Sup de superação, Re de resiliência ou relacionamento, Mo de motivação. Que legal. Por isso que é tudo junto, Pod Supremo. Da hora. Então, e eu gosto muito desse tema de superação, de resiliência, motivação e o relacionamento também, né? Porque eu creio que nós estamos num meio inserido de relacionamentos, né? Eu creio que a gente não está alheio às coisas de relacionamento. Inclusive o relacionamento que a gente existe dentro de si. Se a gente tem um relacionamento interior muito bem estabelecido,
quando se conhece bem, quando sabe sua identidade, a sua autoestima, a autoimagem, a inteligência emocional e o controle emocional, eu creio que quando está um relacionamento interior ou intrapessoal, a probabilidade de ter um relacionamento interpessoal vai ser mais satisfatória. Show. E aí eu vou pegar um gancho aqui e vou pedir para quem está assistindo, dentro da programação neurolinguística, tem uma percepção lá que fala assim, o mapa não é território, cada um tem a sua versão. A pergunta que eu vou fazer para você que está ouvindo e para o Eduardo é, para você, o que é superação, o que é resiliência e o que é motivação? É a tua opinião. Para ti, Eduardo, o que é a superação, o que foi a resiliência e o que é a motivação? Então, superação para mim é aquele estado em que a pessoa caiu, literalmente, estava no fundo do poço, praticamente não tinha a esperança. Mas eu creio que quando há essa questão da superação, sai de onde estava, numa situação bem delicada, bem precária, para uma situação melhor, vamos dizer assim. Ou saiu daquela situação, conseguiu sair daquele lugar que ela estava sofrendo, que ela estava numa situação bem delicada de vida. Para mim, superação é isso. Superar é ir para cima, dar um degrau para cima, ultrapassar um limite, sabe? Literalmente derrubar um muro que eu imaginava tempos atrás sobre esse muro aí que, quando eu era jovem, adolescente, eu pensava sempre que tinha um muro na minha frente para ultrapassar aquele muro, quebrar, pular, ver o que tem atrás do lado, que há uma coisa melhor, inclusive, do que estava antes desse muro, né? Legal. E a resiliência para mim realmente é estar no estado de que voltar, inclusive melhor, né? Quebrou, mas é aquele bambu, né, que chama, né, que vai estar resistente e tudo mais, ele volta à posição dela original, ou inclusive mais fortalecida ainda, que com a superação. Raízes da superação. Superação fortalece muito mais. Então, aquela resistência, sabe? Você ficar resistente àquela pressão, a todas as situações externas ou internas mesmo, né? Porque muita gente passa por situações internas, né? Quando você tem um relacionamento tóxico, o mais complexo é o que está dentro de si. Show. Né? Agora, a motivação é o que te faz acordar, né? O que faz você, assim, mover para agir. O que você vai fazer para fazer? Boa, né? É sobre isso. O óbvio é óbvio, não tem como. E para mim, a maior motivação hoje é acordar e falar assim, obrigado, Deus. Gratidão, Deus. Eu amo o Senhor Jesus Cristo. Para mim, hoje, uma grande motivação, realmente, uma primeira coisa que eu faço, literalmente, eu abro os olhos e falo, obrigado, Deus. Realmente, para mim, é um grande motivador na minha vida, hoje. Perfeito. Eduardo, vamos lá. Você entrevista vários profissionais ali, né, durante seus episódios, e eu falo por mim, cada convidado é um aprendizado novo. Acredito que para você também aconteça isso. O que você consegue extrair para levar para o teu dia? Olha, eu, particularmente falando, o que eu extraio das pessoas que estão lá na minha frente, eu fico atento. Quando a pessoa vai falando, eu fico com a escutativa, sabe? Literalmente com a orelha em pé. É bem isso. Eu fico vibrado quando a pessoa entrega muito conteúdo, quando a pessoa entrega o que existe de excelente dentro de si, o que existe de bom dentro de si. Quando ela passa para outra pessoa, fala assim, nossa, é isso. Eu fico radiante demais quando alguém chega, fala assim, poxa vida, tá ajudando muita gente, vai ajudar muita gente. Porque fica registrado, né, chefe? O nosso episódio vai ficar aqui registrado, outras pessoas viram ver, né? Exatamente, é sobre isso. E aí pode dar um insight numa pessoa, pode falar, puxa vida, ele falou uma coisa que me ajudou e me ajudou pro resto da vida. E a gente pode realmente transformar uma pessoa através de uma frase. É isso que eu fico muito feliz, grato, quando uma pessoa chega na minha frente e fala assim, entrega, mas entrega. O aprendizado acho que é assim, é entregar, é servir, é sobre servir. Quando a pessoa chega para servir... É sobre isso, é bem isso. E eu vou mais além dentro das perguntas.
quando a gente está falando de convidado, de alguma forma a gente está falando da exposição, da câmera, tá ali. Sim. Apertou o botão, o ao vivo tá ali. É. E agora eu vou falar um pouco de bastidor. Uhum. Vou falar da minha percepção. E eu percebo que quando você vai construir uma marca, é preparo, dedicação, é empenho, são noites ali que você se coloca para fazer acontecer. E eu percebo que existem pessoas que elas entendem você como um concorrente, não abrem nenhum tipo de ajuda, não querem compartilhar nada. Ah, vamos trocar convidado? Não, cria o seu, monta o seu. E aí vira, são palavras minhas, um egoísmo de algo que no primeiro momento a gente ainda não tá na prateleira dos tops do podcast. Vamos chegar lá. Sim, mas Jesus. plantando, fazendo. Só que tem gente, e eu vou usar esse termo, é muito soberbo para não poder compartilhar o básico, o arroz feijão. Outro dia eu escutei uma frase muito boa. Arroz feijão também precisa ser gostoso. Precisa ser bem feito, com temperinho. A pergunta que eu te faço é isso. Você construindo a sua marca do Pod Supremo, tem desafios, tem dificuldades para consolidar a marca? E como é que é esse mercado do dia a dia? Que você passa por isso também? Ou só eu que estou viajando? Não, sabe que é interessante sobre isso, porque já passou na minha cabeça, o chefe, o seguinte: o meu desejo também, que nem o seu, com certeza, é de crescer. É crescer cada vez mais, que consiga atingir mais pessoas, que mais pessoas sejam impactadas, mais pessoas sejam transformadas, mais pessoas tenham esse conhecimento de que a gente está falando, sabe? Que ajude, que colabore, que apoie outras pessoas, né? Mas já passou na minha cabeça o seguinte: pode ser uma crença limitante ou não, tá? Okay. Não me crucifique, pelo amor de Deus. Tá valendo. É o seguinte, eu pensei assim: eu não desejo estar tão grande, por assim dizer, que haja pessoas querendo interferir na linha editorial. Entendi. Porque eu quero chamar pessoas que eu quero chamar. Por exemplo, um dos meus sonhos, inclusive, é convidar pessoas tipo de superação em que são ambulantes de rua, que vendem água na rua do semáforo. Eu tenho maior vontade. Já entreguei o cartão, assim, pessoas, vai lá participar do podcast e tudo mais. Ainda não foram. Ok, até o momento, até o dia de hoje não foi. Né? Mas a minha vontade é essa. A sua parte você fez. E essa é uma grande vontade, que essas pessoas participem. Sabe por que todos nós temos um conteúdo para passar para as outras pessoas? Exatamente. Minha opinião. É uma história pessoal, né? Todo mundo tem um conteúdo, chefe. Todo mundo tem um conteúdo para passar, um conteúdo relevante, todo mundo. E eu creio que todos nós também, chefe, todos nós temos valor. Eu não desvalorizo as pessoas, sabe? Por que eu falo dessa forma? Porque, relembrando, quando há uma coisa tóxica, é desvalorização, é inferiorização, é invalidação. Exato. Então, quando a gente edifica, consola ou passa uma palavra de conhecimento, a gente está agregando, a gente está contribuindo para aquela pessoa. Então, quando a gente passa isso, chefe, nossa, isso é uma... Não tem preço, né? É a Mastercard, o slogan, né? Isso não tem preço. E vamos lá. A gente falou mentoria, cursos, podcast, conteúdo digital. Como é que você converge isso tudo, né? Para ter um resultado, como é que eles se complementam? Então, eu tô em busca de. Tá. Eu tô aprendendo. Legal. A vida é um aprendizado, né? Eu sou um eterno aprendiz. Aqui recebi uma aula, viu, pessoal? Aqui é um grande mentor de podcast. Que bom, fico feliz. Eu nunca nego elogio, eu recebo. Né? E não é sobre soberba. Não, é sobre o que a gente tá no dia a dia. Isso. E eu creio também, chefe, essa questão da soberba e humildade. Quando a gente tem essa questão da humildade, eu creio que é sobre isso. A gente tá aqui para servir. A gente tá aqui para colaborar. A gente tá aqui para realmente se doar, entregar.
sabe? E aí, falaste sobre essa questão do podcast, né? Recentemente eu tive uma pessoa, um empresário, que quer montar um outro podcast também, inclusive, né? E ele me pediu informação, tudo mais. Eu passei toda a lista de tudo que eu tenho lá no espaço, lá no estúdio. Que legal. Sabe? Tudo. Eu uso equipamento assim, equipamento tal, uma mesa assim, mesa tal, computador assim, mesa computador tal, iluminação assim. Passei toda a questão de iluminação. Que legal, que legal. Microfone, passei todas as especificações. Quer dizer, não segurei informação. É o famoso pra quê? Pra quê? Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? É sobre isso. É isso. Lógico que a gente está em busca de aprimorar cada vez mais. Então, a gente fazendo isso, eu creio que vai ajudar outras pessoas. Contribuir, inclusive, para uma pessoa que tem condições legais. Sim. E eu acho assim, se você não abre, ele vai achar em outro lugar. Só que teve uma outra pegada, tipo assim, pô, você me honrou, eu vou te honrar lá na frente. Nem que seja conexão com o Papai do Céu. Perfeitamente. Eu acredito muito nisso, sabe? Amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, isso é fato. Amar o próximo como a si mesmo. Sim. Quando a gente começa a praticar isso, chefe, a nossa vida é transformada. A nossa vida é transformada. A gente transforma a nossa e com certeza a do próximo também. E quando a gente fala de internet, na tua visão, a percepção, quais são os erros que você observa que as pessoas cometem na hora de construir a sua imagem, a sua marca? Porque a internet, ao mesmo tempo que é um mundo sem lei, é um mundo que pode te pôr lá pra cima e te colocar lá pra baixo. Eu creio que há caminho das pedras, sabe? Eu creio que há um estudo, há um conhecimento, a gente se espelhar nas pessoas que está dando certo, eu creio que é um grande passo, né? E é melhor assim também, melhor fazer do que não fazer, né? Porque às vezes a gente quer fazer o melhor, o the best. Exatamente. Né? Quer ser o top, começar lá em cima. Só que pra gente começar lá em cima, puxa vida, é custo, valores, sim, por aí vai. Então é preferível já iniciar alguma coisa já meio que começando, exato, mesmo, e aprendendo com os seus erros e acertos, e também estudando aqueles que estão dando certo, né? Eu creio que isso é um grande passo. Eu ouvi outro dia, você falou agora, eu ouvi outro dia uma frase que dizia assim: até as grandes torres começaram de baixo. É sobre isso. E uma frase que eu gosto do Érico Rocha, que ele é um player extraordinário: feito é melhor que perfeito. Show. Faz, depois você melhora e corrige, e vai chegar uma hora que você vai falar: não quero mais porque eu evoluí. Então esse é o grande contexto. Faz sentido? Totalmente, concorda? Concordo totalmente. Inclusive, lembrei de uma outra frase chamada assim: o sacrifício é temporário, mas a recompensa é eterna. Putz, perfeito. Já vou agregar isso pra mim. Top demais. E vamos lá. A gente tá quase chegando no final do programa. Eu gosto sempre de, com o convidado, projetar futuro. Projetos novos, ideias, brainstorms. O que passa na tua cabeça? Sem dar muito spoiler, mas dizendo que vem coisa boa pela frente. Com certeza. É lançar realmente essa questão da mentoria, de relacionamentos tóxicos, lançar cursos, e-book, enfim, e aprimora cada vez mais, né? O podcast, o Pod Supremo. Eu creio que... Também tem um podcast chamado Pode Dar Namoro, acredita? Pode o quê? Pode Dar Namoro. Que legal. É pra poder dar namoro. Legal, gostei do nome. Então, tá tudo já tá andado, por assim dizer, já tá encaminhado, já tá tudo já estruturado, a ideia e tudo mais, mas enfim, que legal. São ideias, né? São os brainstorms. Exato. É o toró de ideias, como dizem. É sobre isso. Então tem todos esses projetos, essas questões assim. E trabalhar, viu, chefe? Trabalhar, não há como não trabalhar. É colocar a mão na massa, gravar. Sorte, né? Não é sorte, é dedicação. Dedicação. É gravar conteúdo, gravar material, chegar no estúdio, e fazer acontecer. Fazer acontecer. Assim. Chefe, eu vou quebrar um protocolo aqui. E
na área da terapia, sempre tem aquela ponte ao passado e ponte ao futuro, e assim vai, a ponte do passado a gente tem que quebrar. Só que, se a gente olhar para trás, a gente tem os aprendizados que a gente teve. Eu queria que você olhasse para aquela câmera e você olhasse para aquele Eduardo do passado, que estava lá no fundo do poço, como você falou, e hoje sendo esse cara de sucesso, esse cara transformando outras vidas, tendo um podcast. O que você fala? Sabe aquela trend que teve na Copa, que o Ronaldinho chegava, tinha um menino sentado no banco, aí falava, vai lá, fala com ele, pra contar quem era o cara do futuro. Aí depois teve o Ronaldo, o Cristiano, o Messi, assim vai. Queria que você... Eu sou o Eduardo aqui, olhando pro menino e falar, vai lá, o que você falaria pra ele? Bem, o Eduardo de hoje falaria pro Eduardo daquele menino, falou assim, saiba quem você é, Eduardo. Mesmo você sofrendo, mesmo você não estando bem, mesmo você choroso, saiba quem você é. Você tem valor, você tem um grande valor no seu coração, porque Deus te ama. Jesus Cristo fez por nós. Ele sacrificou a sua própria vida por todos nós, para redimir dos nossos pecados. Perfeito. Futuro, legado. O que você espera deixar marcado nessa terra o dia que não estivermos mais aqui? Que isso é a única certeza que a gente tem. Olha, futuro legado, eu desejo que a minha família, as minhas filhas, ela falou assim, poxa, esse foi um bom pai. Ele fez o máximo por nós. Eu creio que futuro legado, eu penso nas minhas filhas também. Minhas duas filhas. Top. Vou te contar uma... E também para a pessoa amada, com certeza. Sim. Com certeza, né? Já vai projetando, é sobre isso. Mas o legal normalmente pensa na prole, né? Sim, mas é a grande base. A grande base. Mas amada, com certeza. E me deu uma vontade de falar algo aqui, cara, de bastidor, que foi muito incrível. Eu te contei que eu montei o estúdio, e quando eu tava de joelho, literalmente, nesse lugar que você tá sentado, eu tava pintando aquela sapata que tá ali atrás, o meu Spotify tava ligado e tocando músicas aleatórias. E eu de joelho, eu chorava muito nesse canto, porque começou a tocar uma música que já se concretizou em alguns momentos, tá se concretizando agora de novo. É uma música que era do Fernandinho, que dizia: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. E é o que está acontecendo aqui agora. Você falando de Papai do Céu, você falando de superação, de resiliência, de motivação. Então, quando eu falei que o nome do estúdio é NDJ, baseado na tua história e o que aconteceu comigo, não tem como não dar certo. É só voar. E assim, cara, foi uma honra gigantesca te receber aqui. E eu queria... tem um quadro novo que a gente criou. Tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder? Caso não tenha, queria que você deixasse suas considerações finais, seus contatos, para que as pessoas possam te procurar para ter essa superação, resiliência, motivação, para ir no seu programa, enfim. Queria que você deixasse essa parte aí pra gente fazer um brinde final. Legal. Pode ser? Pode, com certeza, chefe. Olha, eu só tenho que agradecer. A pergunta não, eu só tenho que agradecer, sou muito grato, de fato. Eu amei participar, sabe? Participar aqui do teu espaço, teu estúdio, teu projeto, teu negócio, sabe? Puxa vida, tô me sentindo muito bem mesmo, muito bem recepcionado. E, inclusive, vocês podem vir aqui, venham participar, com certeza. Será muito bem-vindo, assim como eu fui, com certeza. Não segura, não esconde nada, não esconde nada, viu? Sobre isso. É sobre isso. Então, só tenho que agradecer ao Papai do Céu, sim, agradecer a minha família, agradecer as pessoas com quem eu amo, inclusive aquelas pessoas que nem me amam, né? Porque a gente tem que também amar os nossos próprios inimigos, nossos inimigos. E, inclusive, assim, fé, esperança e amor, né? É sobre isso também. Que quando tem isso no coração, com certeza, as coisas serão
acrescentadas, né? Primeiro, o reino. As demais coisas serão acrescentadas. Só tenho que agradecer. Meu nome é Eduardo Enomoto. Se colocar no como é que chama? No site de busca, Eduardo Enomoto, vai estar lá meu site, eduardoenomoto.com.br, vai estar lá. Enfim, vai ser bem facinho de achar. Eu me foco muito no meu site porque acabo centralizando, né? Fica mais fácil de administrar. Enfim, as pessoas conseguem me achar no meu site. Perfeito. Chefe, gratidão. Foi uma honra te ter aqui. Quero ir no seu programa. Vai lá. E as portas estão abertas para você voltar várias vezes aqui. Obrigado. Fechou? Combinado? Combinado. Maravilha. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chefe. Falei que o programa de hoje estava para lá de especial. E eu quero agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que a gente possa trazer diariamente profissionais exemplares, assim como o Eduardo. E a gente vai encerrando com aquela velha frase que sempre toca o meu coração do método Kaizen. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Até o próximo programa.